Podem assentar, irmãos. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, grande alegria estar aqui com os irmãos em mais uma oportunidade de podermos ouvir a pregação da palavra do Senhor e no dia do Senhor estarmos reunidos como igreja, como povo que foi remido pelo sangue do Senhor Jesus, para no dia do Senhor estarmos reunidos enquanto corpo de Cristo para adorá-lo, para oferecer um culto ao Senhor e para glorificá-lo, irmãos. Irmãos, hoje o texto que estaremos meditando será no livro do profeta Sofonias, e nós estaremos meditando no capítulo 3, nos versículos 14 ao 20. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 14 ao 20. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 ao 20. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no dia do Senhor, o dia separado para o culto, Pai, para estarmos reunidos, onde respondemos a tua convocação neste dia solene, Pai. Com o privilégio, Senhor, que temos de poder abrir as Escrituras, de poder louvar livremente, de poder ler a tua palavra e escutar aquilo que tu tem para nos falar. Senhor, me usa como instrumento em tuas mãos, e que a tua palavra seja pregada com fidelidade. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando normalmente nós pensamos sobre o dia do Senhor, o dia que é retratado desde o Antigo Testamento, nós, na maioria das vezes, relacionamos com o julgamento e o juízo que virá contra o povo que não é do Senhor. Normalmente associamos o dia do Senhor com um dia de medo, um dia de angústia, um dia de dificuldade para aqueles que não serão salvos pelo Senhor. Então nós normalmente, irmãos, inclusive até quando nós vamos evangelizar, nós falamos: olhe, o Senhor Jesus vai voltar, se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então note, irmãos, que o dia do Senhor é sempre, na maioria das vezes, retratado como aquele dia de dificuldade, como o dia em que Jesus voltará e julgará, normalmente, os ímpios, né? E todos eles irão para um caminho de muito sofrimento. Mas o texto de Sofonias, irmãos, nos convida. Na verdade, o livro de Sofonias fala desses dois aspectos do dia do Senhor. É verdade que do capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, e você olhar logo dos versículos 14 ao 18, você vai ver que o profeta está falando sim sobre esse dia do Senhor, que virá sobre julgamento sobre aqueles que desobedecem, que são rebeldes diante do Senhor. Então,
Acompanhe a leitura do capítulo 1, dos versículos 14 ao 18, que diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmãos, e o livro de Sofonias vai retratar que Deus pede para que o profeta vá falar contra o seu povo, porque eles estão desobedecendo e agindo em rebeldia contra o Senhor. E o Senhor já havia falado desde Deuteronômio, desde Êxodo, desde o Pentateuco, que teriam bênçãos para o seu povo quando eles obedecessem a sua lei, mas também maldições sobre aqueles que desobedeceriam a palavra do Senhor. E é verdade, irmãos, que o povo de Israel vivia tempos complicados. Na maioria das vezes, quando nós vamos olhar o Antigo Testamento, nós percebemos que eles estão, na maioria das vezes, sobre a maldição do Senhor. E aqui no livro de Sofonias não é diferente, irmãos. Porque o Senhor passa o capítulo 1, 2 e 3, falando de como o povo iria sofrer em decorrência da sua desobediência diante do Senhor. Mas o que muda, irmãos, e o que faz esse texto tão precioso para nós hoje, é que no capítulo 3, a partir do versículo 9, mas hoje do 14 ao 20, nós vemos uma mudança drástica no tom. Porque Deus, por meio do profeta, começa a falar não de juízo, mas de restauração. Ele promete remover a tristeza e os fardos do seu povo, derrotar seus opressores e reunir os dispersos. E essa mensagem, irmão, surge como luz para o povo em meio à escuridão. Porque Deus faz uma promessa que, nos momentos mais difíceis, Deus não esqueceu suas promessas. Mas não só isso, irmãos, Ele ainda trabalhava para a salvação do seu povo. Irmãos, e hoje nós vivemos em um mundo muito parecido. Um mundo que é cheio de incerteza e desafios e sofrimento. Muitas vezes nossas vidas são marcadas pelo caos e pela devastação, semelhantes ao tempo de Sofonias. Mas, assim como esse povo recebe do Senhor essa palavra, essa promessa de restauração, o Senhor também nos prometeu a restauração, irmãos. Então, o profeta Sofonias nos lembra que em meio ao juízo, Deus oferece esperança. Em meio à devastação, Ele promete restauração. E assim, irmãos, como o Senhor iniciou libertação aqui em Sofonias, Ele também oferece libertação hoje. Tanto para aqueles que não conhecem o Senhor, mas também para aqueles que estão presos pelas amarras do pecado. Então, irmãos, hoje nós iremos meditar no seguinte tema: o dia do Senhor vem. Alegre-se na sua salvação e espere a sua restauração. Então, primeiramente, irmãos, nós veremos que o dia do Senhor vem. Alegre-se na sua salvação. Volte seus olhos para os versículos 14 ao 17, que diz assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém. Irmãos, e é interessante como o profeta Sofonias estrutura esse primeiro ponto dos versículos 14 ao 17. Porque o profeta, ele estrutura essa passagem do termo que é conhecido como paralelismo concêntrico. Mas o que é que significa isso? É uma estrutura, irmãos, da poesia hebraica que
As ideias no texto estão dispostas em ordem. Começa com um tema e ele vai desenvolvendo temas diferentes, mas ele chega no ponto central, onde é o assunto principal, e depois ele começa a repetir os temas de maneira semelhante. E nós vamos perceber agora. Acompanhe a leitura, meu irmão. A primeira coisa do paralelismo que nós vamos ver de temas parecidos é o versículo 14 e o versículo 17, da parte C e E. Note, no versículo 14, a alegria de Sião pelo Senhor. Porque ele diz: canta, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém. Então nós vemos a alegria de Sião pelo Senhor. Mas no versículo 17, irmãos, da parte C a E, do meio para o fim, mostra a alegria do Senhor por Sião. Então voltamos ao tema da alegria, mas desta vez não é apenas o povo que se alegra no Senhor, mas é o próprio Senhor que se alegra sobre Sião. Deus expressa seu amor e deleite em seu povo com cânticos de alegria. Na segunda parte do paralelismo, irmãos, nós vamos ver do versículo 15, a parte A e B, e o versículo 17, a parte B. Note aí, ação do Senhor na libertação. Diz assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Versículo 17, parte B. O Senhor é poderoso para salvar-te. Então nós vemos que a ação do Senhor na libertação do povo, mas nós vemos também a ação do Senhor na salvação do seu povo. E nós vamos, irmãos, para a última parte do paralelismo, antes de chegar ao meio, que é o Senhor, o Rei que habita no meio do povo. E logo no final do versículo 15, que diz assim: o Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. E o que tem uma ideia parecida no versículo 17, na primeira parte, que diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Então note que o profeta estrutura essa passagem para chegar então ao clímax, que é o final do versículo 15 e o versículo 16, que diz: tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Então no ponto central vemos a consequência dessa presença de Deus. Jerusalém é uma cidade sem medo, segura e protegida pelo Senhor. Então o profeta nos mostra, através dessa estrutura, irmãos, que o povo deveria cantar e se alegrar, porque o Senhor estaria no meio deles. E vamos olhar, irmãos, detalhadamente, de forma muito rápida. E note, o versículo 14 começa dizendo: canta, filha de Sião, rejubila Israel. Então é como se eles tivessem que voltar a cantar, porque eles já estavam em tanto sofrimento, porque Deus já havia falado que eles iriam passar por tanto sofrimento, que Deus ainda nem tinha acontecido, mas Deus fala: olha, quando tudo isso acontecer, voltem a cantar e se alegrar, e de todo o teu coração exulta, filha de Jerusalém. Irmãos, note que é uma profecia do que iria acontecer. Deus já falou o que iria acontecer do sofrimento até a redenção do povo. Mas Deus pede que mesmo quando essas dificuldades chegarem, mesmo quando eles sofrerem, mesmo quando eles fossem cativos pelo Império Babilônico, que é o que o profeta Sofonias está falando, eles deveriam voltar a cantar e rejubilar. Por quê? Porque o Senhor iria salvá-los, mesmo que eles passassem por tudo isso, irmãos. Já no versículo 15, o profeta diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Então note, o inimigo ainda nem chegou e o Senhor já estava falando que Deus iria afastá-lo. E o que é interessante, irmãos, é que mesmo em meio a um povo desobediente, mesmo em meio a um povo que desobedecia de forma intencional o Senhor, porque ele amava mais as suas coisas, muitas vezes, do que o próprio Senhor, o Senhor já prometeu a redenção para eles. Irmãos, nada de diferença acontece conosco, irmãos. Quantas vezes nós não temos pecado contra o Senhor? Quantas vezes nós temos preferido o pecado de forma intencional do que servir ao Senhor? Quantas vezes nós, como o povo que foi redimido e comprado pelo sangue de Jesus, pecamos, irmãos? Mas, irmãos, glória a Deus. Por quê? Não pelo pecado, óbvio. Mas a glória a Deus é porque o Senhor já prometeu uma restauração final.
Glória a Deus, porque o Senhor, mesmo em meio ao pecado que ainda habita em nós, o Senhor nos salvou. E glória a Deus por isso, irmãos, porque o Senhor se volta para nós hoje e diz que o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. E se não foi isso, irmãos, que o Senhor Jesus fez na cruz, quando nós éramos merecedores da morte eterna, de viver uma vida separada eternamente do Senhor. E o Senhor, através da sua cruz, da sua obediência, do seu sacrifício substitutivo, Ele pagou. E por causa disso, Ele afastou a sentença eterna que era contra nós. Irmãos, o Senhor Jesus cumpre cada aspecto desse texto. O Senhor Jesus pede para que nós venhamos a rejubilar, a cantar de alegria, a louvarmos o nome do Senhor. E viver um dia mau ou um dia ruim não é uma desculpa para não louvarmos o Senhor. Porque o Senhor já prometeu a redenção, irmãos. Ele nos redimiu, sim, mas plenamente o fará na sua volta, quando o pecado não mais habitará no nosso meio. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor continua a falar. Ele diz: olhe, o Senhor afastou as sentenças. Cante de alegria, volte a cantar de todo o coração. O Senhor afastou tudo que era contra você e o teu inimigo, aqui a Babilônia. Mas por que o povo deveria fazer isso? Por que o povo deveria rejubilar e cantar de novo? E continua no versículo 15. O rei de Israel está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Esse é o motivo, irmãos. Esse é o motivo porque o povo deveria cantar de alegria, deveria rejubilar, deveria cantar de todo o seu coração e de toda a sua alma. E o principal motivo é: o Senhor está no meio deles. Então, por que temer? Por que ficar com medo? Por que se atemorizar se o Senhor está no meio do seu povo? Irmãos, e eu tive sexta no PG da carta do Guilherme, e a gente estudou o texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Quando o apóstolo Paulo fala que nós estamos ocultos em Cristo. E esse termo é muito interessante porque a ideia do apóstolo, falando da união mística com o Senhor, é dizer que nós estamos ocultos no Senhor, no sentido de, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, mas Ele vê o seu Filho. E a ideia é, Deus olha para nós, Deus vê Cristo Jesus, tanto é que no versículo 4 ele fala: porque quando Jesus se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. Então note que nós estamos tão unidos, irmãos, ao Senhor Jesus, que o próprio apóstolo Paulo, antes sendo Saulo, no capítulo 9 do livro de Atos, nós percebemos que Cristo aparece para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que o quê? Mas Saulo estava perseguindo a Cristo, irmãos. Então note que a união de Cristo com o seu povo é tão íntima que perseguir o povo de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Então o motivo de alegria é que o Senhor está no meio deles. E quando o Senhor olha para eles, Ele não vê o seu pecado, não vê a sua desobediência, mas vê o sangue do Cordeiro. Então esse é o motivo de maior alegria, irmãos. Esse é o motivo de maior felicidade do seu povo, que mesmo em meio aos dias maus, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a todo sofrimento causado por pecado ou causado pela vida, o Senhor continua em nós. Nós estamos unidos ao Senhor e nada, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, poderá nos separar do amor de Deus. Irmãos, e é tão maravilhoso isso, irmãos, porque o próprio profeta Sofonias, ele vai continuar falando no versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, e o que é interessante desses dois versículos 16 e 17 é que o Senhor nos reorienta completamente a maneira como somos propensos a pensar sobre a nossa salvação. Imaginamos Deus no céu nos perdoando porque tem de fazê-lo.
Talvez porque em um acesso de sentimentalismo tenha feito uma promessa precipitada. Pensamos no pai como um pai que prometeu levar seus filhos a um passeio no shopping e agora está cumprindo o seu dever com mau humor, mas desejando estar em qualquer outro lugar que não seja cercado por lojas, brinquedos ou praça de alimentação. No entanto, a realidade da cruz, irmãos, e as pessoas redimidas que são resultados de seus sofrimentos, são parte do plano cheio de alegria que o Pai, o Filho e o Espírito têm buscado desde antes do início dos tempos. Se pensarmos que Deus nos perdoa apenas porque deve nos perdoar, seremos lentos em nos achegar a Ele com nossas alegrias e tristezas, nossos sucessos e nossos pecados. No fundo, teremos medo de que Ele não esteja realmente interessado em nós ou interessado em nós. Imaginamos que Deus será lento para perdoar nossos atos de rebelião, porque nossos fracassos mais sombrios ressaltam nosso profundo medo de que Deus esteja constantemente desapontado conosco. Como um professor irritado, diante de uma classe de crianças barulhentas, imaginamos que Deus está sempre fazendo cara feia. No entanto, irmãos, Sofonias pinta um retrato muito diferente de Deus. Sofonias mostra para nós como um pai que se deleita absolutamente com seus filhos. Ele não se deleita em nós porque somos engenhosos, fortes e santos. Pelo contrário, durante toda a nossa vida terrena, continuamos fracos e errantes, débeis e fracassados. Ainda temos muito a lamentar em nossa vida. No entanto, Deus se deleita em seus filhos porque eles são dele, comprados por meio de seu amor redentor e purificado pelo sangue sacrificial de seu Filho. Ele se deleita em nós como aqueles que são resgatados, curados, restaurados e perdoados. Então note, irmãos, muitas vezes nós não nos achegamos a Deus porque temos medo de como o Senhor irá nos tratar. Porque nós temos essa imaginação de que Deus é alguém que causa medo em nós. Mas a verdade que o texto diz, irmãos, é que no versículo 17, o Senhor se deleitará em quem? Em ti, com o quê? Com alegria. Então o Senhor se deleita no seu povo, meu irmão. O Senhor se deleita em você. Mesmo quando o povo estava pecando, note isso, o povo estava desobedecendo ao Senhor há muito tempo. O Senhor promete que eles passariam por um cativeiro da Babilônia. Promete. Mas o Senhor fala também que o Senhor está no meio deles, que o Senhor é poderoso para salvar e que o Senhor se deleita no seu povo. Então note, meu irmão, se você está aqui hoje, tenha em mente que o Senhor não é aquele pai irritado que fica com cara feia ou que prometeu lhe perdoar somente porque ele fez uma promessa. Porque às vezes nós cumprimos as coisas, irmãos, porque nós demos a nossa palavra de forma precipitada. Então a gente fala, não, eu tenho que fazer. Às vezes é para o nosso filho, né, que a gente prometeu uma coisa. Estou com vontade mais não de fazer, mas tem que fazer. Mas note que a diferença é que o Senhor se deleita nos seus filhos, que o Senhor se alegra no seu povo, porque eles não foram comprados, irmãos, por preço barato, mas Deus enviou o seu único filho para redimir o seu povo. Então, o que garante ao povo alegria? Por que o povo deve se alegrar? Por que o povo deve se alegrar de todo o seu coração? É porque o Senhor está no meio deles. O Senhor está no meio deles, o Senhor não deixa que as mãos deles se afrouxem, e o Senhor é poderoso para salvá-los. E pasmem, o Senhor salvou. Porque o povo de Israel passa por muitos cativeiros durante a história, irmãos. Mas em todas elas, em todos os cativeiros, eles saem e voltam para a terra que Deus havia prometido para eles. Então o Senhor é poderoso para salvar, e o Senhor se deleita neles com alegria. Então, o alvo da alegria deles deve ser a alegria que o Senhor sente neles. Irmãos, e Deus fala também, através do profeta, que o povo seria renovado no amor de Deus. E Deus também se regozija-se nele com júbilo. Deus se alegra conosco, irmãos. Deus se alegra quando os seus filhos estão diante dele. Deus se alegra quando os seus filhos se arrependem dos seus pecados. Deus se alegra quando os seus filhos estão alegres, ou quando os seus filhos reconhecem que Ele está com eles, mesmo em momentos difíceis. Deus se alegra conosco hoje quando cultuamos a Ele.
Irmãos, e quantas vezes nós não nos esquecemos disso? De que o Senhor se alegra em nós. De que eu fui comprado e remido pelo sangue de Jesus e por isso o Senhor se alegra com a minha vida. Irmãos, e quando nós estamos passando por dificuldades, se nós lembrássemos disso, isso já mudaria muitas coisas, irmãos. Porque note que primeiro ele fala que Deus está no meio deles e o Senhor se alegra neles. Então você deve se alegrar porque o Senhor está com você. Momentos difíceis virão, irmãos. Momentos difíceis de sofrimento, eles chegam a nós. Complicados demais, e a gente acha que nunca vai acabar, e talvez nunca acabe mesmo, até a volta de Jesus. Mas se alegre no Senhor, porque Ele está com você, porque Ele redimiu a sua vida, porque Ele lhe salvou, Ele afastou as sentenças que eram contra você, e lançou fora os teus inimigos. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, e agora nós vamos para a segunda parte, que é o dia do Senhor vem. Note que na primeira parte ele fala de alegria. Se alegre. Mas a segunda parte, irmãos, dos versículos 18 ao 20, o profeta vai falar sobre a restauração. De como o povo deveria esperar a restauração do dia do Senhor. Volte seus olhos para os versículos 18 ao 20, que diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Na segunda divisão do texto, irmãos, observamos uma transição do chamado alegria presente para a esperança futura. O versículo 18 menciona aqueles que estão entristecidos por estarem afastados das festas solenes. Um reflexo, irmãos, do impacto espiritual e emocional causado pela destruição de Jerusalém e o exílio. As festas não eram meras celebrações culturais, mas momentos centrais de adoração e comunhão com Deus, que fortaleciam a identidade e a fé do povo. Se você ler Levítico, você vai perceber a ordenação de Deus diante das festas que ali estão e de como o povo de Deus deveria se portar em cada sacrifício e em cada momento da sua vida. Então não eram só festas de comemoração, mas eram adoração do povo de Deus. Muitos estavam dispersos, mas muitos se ajuntavam como povo de Deus para adorar e oferecer aquilo que Deus havia instituído para eles. Então muitos se afastaram, irmãos, por causa do cativeiro. O povo parou de adorar o Senhor porque o povo esqueceu a sua própria língua. O povo não mais, e é aquilo que o pastor Felipe está pregando em Neemias, que a gente vê o reflexo de quando o povo entende a lei do Senhor novamente no capítulo 9, e por isso eles passam a comemorar as festas dos tabernáculos de novo. Então note, irmãos, que mesmo em meio a essas dificuldades, o povo esquecendo, o povo sofrendo, Deus diz que aqueles que estão entristecidos por serem afastados das festas, Deus os traria de volta. Estes que estão sofrendo, estes que são impedidos de adorar o nome do Senhor, estes que são impedidos de oferecer sacrifícios ao Senhor, o povo que esquece a sua identidade quando não adora o seu Senhor, é o povo que Deus disse que traria de volta todos eles. Mas ele continua: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra e que sofrerem ignomínia. Então note, meu irmão, o Senhor promete uma restauração ao povo. O Senhor promete restauração ao seu povo, dizendo que eles passariam, que eles seriam escravos, que eles seriam escravos diante da Babilônia, que eles sofreriam, que eles estariam distantes da sua terra iria ser destruída, eles não mais poderiam oferecer sacrifícios. E a gente acompanha um pouco isso no livro do profeta Daniel, de como tudo se deu diante daquele povo.
Mas o que acontece, irmãos, é que o Senhor já diz o que eles passariam, mas o Senhor já promete uma restauração, que o Senhor iria os trazer de volta. Perceba que, diferente de alguns sofrimentos que nós passamos, que nós não sabemos quando é que vai acabar muito bem, que nós nem sabemos se vai acabar. De alguns momentos difíceis que vêm contra nós, a gente não sabe, irmãos, como tudo vai ficar. Mas a bem da verdade é que o Senhor promete, irmãos, que trará de volta. Assim como o povo trouxe, como o Senhor trazia de volta esse povo, o Senhor promete que está com você e que você vai passar, meu irmão. Às vezes, talvez não nessa vida. Talvez o sofrimento, às vezes, é uma doença grande, talvez não nessa vida. Mas o Senhor promete que está com você. Se alegre nele. E claro que nós cremos, como o versículo 17 diz, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Se alegre nele, meu irmão, porque a nossa alegria não é baseada em coisas, em circunstâncias, mas no Senhor que é fiel. Então, mesmo se estamos sofrendo, mesmo se estamos passando por dificuldade, mesmo até quando esses irmãos estavam afastados das suas festas, da sua adoração, o Senhor promete que traria de volta. Isso aqui, meu irmão, me vem à memória pessoas que estavam no nosso meio, adorando ao Senhor, e que não estão mais conosco. São pessoas que cresceram na igreja muitas vezes. São pessoas que foram ensinadas no caminho do Senhor desde o seu nascimento. E muitas vezes a gente acha que não tem jeito. Muitas vezes a gente acha que não tem perdão. E como assim a pessoa nasceu no Evangelho e se desviou? Como assim? Mas a verdade, meu irmão, é que quando você olhar para esse texto, olhe e veja que o Senhor pode trazê-los. Que o Senhor pode restaurá-los. Porque se o Senhor trouxe Israel de volta para a adoração, Ele pode trazer qualquer filho perdido a adorar o seu santo nome. Coloquemos as nossas esperanças no Senhor. Oremos por esses irmãos que estão afastados. Que eles voltem e que nós nos alegremos com eles, assim como o Senhor se alegra em nós. Isso é muito significante para o seu povo, irmãos. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que se desviou, a gente fala, eu sabia. E a gente fala com um sorriso no rosto. Mas, meu irmão, se entristeça. Clame ao Senhor, porque quem pode trazê-lo de volta é o próprio Deus. Então, assim como o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam afastados das festas, o Senhor reúne o povo. O Senhor pode reunir essas pessoas com uma restauração da vida deles e da nossa também. E no 19, irmãos, ele fala, naquele tempo procederei contra todos que afligem e salvam os que cocheiam, os que estão caminhando com dificuldade, mas também recolhe os que foram expulsos. Mas não só isso, note que o Senhor faz deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem. Então note que o objetivo do Senhor de reunir o seu povo, de trazer de volta aqueles que foram expulsos da sua terra, da sua adoração, do seu povo, da sua igreja, é para que eles estejam reunidos e Deus vai fazer deles um louvor e um nome. E a gente lembra, irmãos, a promessa que Deus faz a Abraão, que em Abraão todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra serão benditas. E aí nós olhamos para Apocalipse e nós vemos um povo clamando ao Senhor. Um povo de toda tribo, nação, que clamam ao Senhor. Então nós vemos o cumprimento, a promessa final a Abraão. E aqui o Senhor fala para os povos israelitas que Ele vai trazer de volta os que cocheiam, vai trazer de volta os que foram expulsos e vai fazer deles um louvor e um nome, mesmo sofrendo, irmãos. E vê se não foi assim comigo e com você. Nós que não tínhamos perspectiva nenhuma de servir a Deus, pelo menos eu fui assim, que não tinha nenhum exemplo de crente em casa. Cheguei aqui em 2010, com 15 anos, e Deus me resgatou, irmãos. E assim foi com cada um aqui. Porque mesmo se você nasceu num lar cristão, em algum momento você reconheceu o seu pecado e você se arrependeu. E por isso você crê
que você louva ao Senhor e faz parte do povo de Deus, da igreja invisível, da igreja verdadeira. E é isso que o Senhor fez naquele tempo, é isso que o Senhor continua fazendo e irá continuar fazendo até a sua volta. O Senhor recolhe os pecadores. O Senhor traz todas as pessoas a quem Ele quer salvar, irmãos. Aqueles que estão afastados, aqueles que foram expulsos, aqueles que cocheiam e aqueles também que não conheciam. O Senhor traz e faz de nós um louvor e um nome em toda a terra. E para concluir, irmãos, o último versículo diz assim: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então note que o Senhor fala de um tempo futuro. Olha, naquele tempo, porque vocês vão passar por muita coisa ruim por causa da desobediência de vocês. Vocês vão sofrer maldição porque vocês me desobedeceram. Mas olhe, naquele tempo vocês vão voltar. E eles não vão voltar com as próprias forças deles. Note que o Senhor que diz que vai fazê-los voltar. Eu vos farei voltar e vos recolherei. Então note, irmãos, mesmo com todo o cativeiro que o povo de Israel passou, em nenhuma delas o povo saiu da escravidão por sorte ou por coincidência. Assim como nós não fomos libertos dos nossos pecados, não foi por sorte, por coincidência ou por algo de bom que nós fizemos. Mas foi o Senhor quem fez isso. O Senhor fala: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei, e note, é o Senhor falando que fará. O Senhor fará eles voltarem, o Senhor vos recolherá, o Senhor certamente fará deles um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Então até o louvor, irmãos, que nós damos a Deus, é o Senhor quem coloca no nosso coração. É o Senhor quem nos faz louvar a Ele. Porque se dependesse da gente, nós não louvaríamos, irmãos. Se dependesse de nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui com o coração contrito e arrependido, se estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor Jesus nos salvou dos nossos pecados, porque nós estaremos na glória com Cristo, porque quando Cristo promete em João no capítulo 15, e até do 14 ao 17, Cristo fala que vai preparar morada. Mas Ele disse que não só vai preparar, mas Ele disse que voltará e nos receberá. O próprio Cristo disse, quando institui a ceia, que Ele voltará e ceará conosco mais uma vez. E quando nós vemos em Apocalipse, nós vemos que chegará um tempo em que não haverá choro, nem sofrimento, e nem nada. Então note, irmãos, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele prometeu em um momento, que nós não sabemos qual, mas que Ele sabe perfeitamente, que nós estaremos reunidos plenamente com Ele. O Senhor fez de nós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. E o Senhor mudou a sorte diante dos nossos olhos. E note que o texto termina, o livro termina de forma maravilhosa. Diz o Senhor. Não é, irmãos, nada mais, nada menos quem está falando que o Senhor. Note que Sofonias era um instrumento do Senhor. Então, a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós meditamos, nos livra de qualquer pensamento de que foi um escrito somente humano. E que a gente vê muitos pastores de Instagram aí falando que a escritura, na verdade Jesus não deixou nada escrito. Kleber Lucas falando isso, um dia desse, por exemplo. E tem outros que falam aí absurdos, irmãos. Mas a verdade é que o profeta Sofonias escreveu o que o Senhor disse. Então o Senhor Deus deixou uma palavra escrita para nós. O Senhor Deus deixou leis para que nós vivêssemos segundo elas. E essas leis, irmãos, apontam o nosso pecado, mas apontam também uma esperança futura. Porque nessa esperança futura, o Senhor estará
conosco. Quando o povo passa por dificuldade, era para o povo se alegrar na salvação do Senhor. Porque chegaria o momento de calmaria. Mas, quando o povo tivesse nesse momento de calmaria, que eles lembrassem que também a restauração plena viria depois. Irmãos, eles viveram a restauração. Mas a verdade, irmãos, é que não plenamente. Assim como nós vivemos a restauração do Senhor, o Senhor nos redimiu, é verdade, mas ainda temos o pecado habitando em nós. Mas haverá um dia em que nós ouviremos do próprio Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai. Venham. E esse é o momento, irmãos, que não só nós esperamos com tanta ansiedade, mas o Senhor Jesus também espera de receber o seu povo com felicidade, se alegrando neles. Onde o Senhor: vinde benditos de meu Pai. Eu passei tanto tempo preparando morada para recebê-los. E vocês estão aqui diante de mim, onde nós participaremos de uma grande ceia, irmãos. Onde não mais Cristo se fará presente de forma espiritual. Onde não mais será um memorial, mas Cristo estará fisicamente presente, nos servindo. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, olhemos para o futuro com essa perspectiva. E que o futuro molde o nosso presente. E como a gente sabe que tudo já vai acabar da melhor maneira, porque muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. É verdade, né? Mas por quê? A vitória já está garantida, irmãos. Mas quando a gente olha para a visão futura da glória que o Senhor Deus trará e de como o Senhor nos glorificará, isso tem que mudar a nossa vida hoje, irmãos. Nós devemos nos preparar para esse dia que será maravilhoso. Que será um dia maravilhoso para o povo do Senhor. Mas a verdade, irmãos, também que o livro de Sofonias também fala de um dia do Senhor que será de desespero para aqueles que não são do povo de Deus. E se há alguém aqui entre nós, irmãos, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que não se entregou a Cristo Jesus, meu irmão, você está perdendo uma grande bênção, que é morar com o Senhor. Meu irmão, se entregue ao Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Porque mesmo em meio a tanto sofrimento que passamos, não existe nada melhor do que servir ao Senhor. E louvado seja o nome de Deus. O nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, se você está passando por um momento difícil, ou por um momento alegre, ou por qualquer momento da sua vida, adore o Senhor Jesus. Não esqueça, meu irmão, que o Senhor está no nosso meio. Não esqueça que o Senhor foi quem nos reuniu, quem nos salvou. Não esqueça que o Senhor se alegra em nós. Não esqueça, meu irmão, que nós estávamos afastados e o Senhor nos chamou para perto. Então é tudo sobre o Senhor. Então como nós viveremos e nos portaremos a partir do momento em que conhecemos o Senhor Jesus, se não entregando a nossa vida de forma completa a Ele? Descanse no Senhor, meu irmão, porque a promessa, a restauração já foi prometida. Não precisa ficar ansioso. Não precisa se preocupar demasiadamente, porque nós já sabemos o futuro. Então, descansemos no socorro que vem do alto, que é o Senhor Deus. O Senhor quem guarda o seu povo, o Rei de Israel, está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pelo seu amor e pela sua presença com o seu povo. Oremos. Senhor Deus, Deus bendito, Deus de misericórdia. Senhor, como nós somos gratos ao Senhor, porque nada dependeu de nós, Senhor. Como nós somos gratos, porque o Senhor prometeu àquele povo, o Senhor cumpriu exatamente como havia prometido. Mas o Senhor, Pai, nesta manhã, através da Tua palavra, assim como tantas vezes o Senhor faz, o Senhor traz um bálsamo, o Senhor renova a nossa esperança. O Senhor renova a nossa vida, o nosso espírito. O nosso espírito que muitas vezes está abatido, que está preocupado. O nosso espírito, Senhor,
que está muito ansioso. Que a gente descanse na tua soberania, Pai. Que a gente possa se apegar nas tuas santas promessas. Porque o Senhor disse que estaria conosco. E o Senhor está. Porque o Senhor se alegra conosco. Porque o Senhor está no nosso meio. E como é bom, Senhor, nós olharmos para o lado e vermos que temos tantos irmãos espalhados por mundo afora. Pessoas de famílias diferentes, de costumes diferentes, de criações diferentes, mas que estão reunidas em um só nome, em um só louvor, porque foram resgatados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é fiel. Mesmo sendo infiéis, assim como o profeta Sofonias alerta o povo. Mas te agradecemos. Porque na tua obra, através da tua obra, Senhor, o Senhor Deus olha para nós e vê o teu Filho. E nós te agradecemos por essa bênção e por essa dádiva, Senhor. Nos abençoa, nos dá um restante de dia abençoado na tua graça. E que, Senhor, sejamos crentes fiéis, obedientes e que amemos o Senhor cada vez mais, nos afastando do pecado, nos santificando através dos meios de graça, Pai, e levando a sério a vida com o Senhor. Nos abençoa, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que reina hoje e sempre. Amém.